Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Para junto, Senhor, refletir sobre algumas coisas, alguns versículos que falam sobre um pouco, Senhor, da trajetória do nosso irmão Paulo, das suas afrontas, dos seus sofrimentos, do qual ele relata para aquela igreja, Jesus. Pai, eu te agradeço pela Tâmara que está aqui ao meu lado, por tantos livramentos, por tudo que o Senhor fez por ela, por mim, por nós. Pelo teu servo Thierry, Jesus, pela Mônica, pelo Tauan. Liberta, meu Deus, aquela família, Jesus. Também, Senhor, pelos teus filhos que estão viajando para Israel. O Júnior, Senhor, com sua família, o Natan, com sua família. Meu Deus, e também, Jesus, a todos o resto, Senhor, da família Nóbrega, Bezerra, Caetano. Meu Deus, a turma, meu Deus, do Facebook, Jesus, do blog, do Google+. Meu Deus, do YouTube, Jesus. Que nesta tarde, meu Deus, possamos compreender que o teu Evangelho, Senhor, não é um mar de rosa. Mas, Senhor, é seguir fielmente os teus ensinamentos para caminhar até o dia da tua volta. Pai, dê uma noite na direção do teu Espírito Santo e que tudo o que venhamos a fazer, Jesus, tenhamos como diretrizes, Senhor, a tua inerrante e infalível palavra, Jesus. Que possamos pautar a nossa vida ética, moral, Senhor, e profissional, dentro dos parâmetros, meu Deus, que nos norteia através da tua palavra. Que, Jesus, em nenhum dos momentos, venhamos nos desviar, Jesus, deste norte inerrante que nos dá a tua palavra. Pai, dá uma noite na direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E uma palavra pela Dâmara. Aqui, Coríntios 13, fico 1 até o 4, que diz assim: o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse a toda a minha fortuna para sustentar dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Irmãos, Paulo, chegou um certo tempo que a igreja de Coríntio era uma das igrejas que tinha mais dons espirituais na Bíblia, que tenhamos conhecimento. Mas estavam valorizando os dons espirituais acima da própria palavra de Deus. E o dom, a Bíblia já diz que o dom gratuito de Deus é aquilo que Deus dá a quem Ele quer. Mas aquilo não garante que você é mais crente do que o outro? Não. Aquilo é um dom que Deus dá. Aquilo não garante que você permanece sendo fiel a Deus se Deus está te usando. E Paulo foi chegar, quando viu que estava valorizando demais, em detrimento da própria palavra de Deus e do amor, Paulo viu que era tudo balela. Apesar de ter todos os dons espirituais, não amavam. E Paulo começa a dizer que nada daquilo. Que valor tem o barulho de um sino? Paulo diz que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tinha nenhum valor, porque eles tinham todos os dons espirituais. Entretanto, o principal, que era amar ao próximo como a ti mesmo, estas pessoas tinham perdido. E se trouxermos para hoje, não é diferente. Nós vemos grandes cruzadas, grandes movimentos, mas por trás disso tem sempre a placa de uma religião qualquer. Alguém quer levar a placa da sua igreja para mostrar que foi ela que fez aquilo. Só que fere principalmente os princípios do ensinamento da palavra de Deus, porque isso não é amor. Às vezes se gasta tanto, se pegasse metade daquele gasto
e comprassem cesta básica e descessem às escuras nas favelas, sem levantar, sem falar nada para ninguém, e desse àquelas pessoas que realmente estão necessitando, com certeza absoluta, né, teria um grande galardão diante de Deus. Mas até o que as pessoas dão hoje, elas fazem questão de alardear para que todos saibam que ela está dando. E com isso vão perdendo o seu galardão. Mas eu quero ler aqui também Coríntios, 2 Coríntios dessa vez, no capítulo 11, a história, começando do 16, a epígrafe do 16 fala do sofrimento de Paulo e o amor do Evangelho. Mas eu vou pegar a partir do 21. Paulo fazendo um relato da sua trajetória como evangelista. Paulo diz: envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalho muitas vezes, em açoites, mais do que eles. Em prisões, mais do que eles. Em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado e 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em vigílias muitas vezes, em perigos de rios e em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo das cidades, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sedes, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimia a cada dia, cuidava de todas as igrejas. Quem enfraqueceu que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não abrase? Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. O Deus do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Areates, pois guarda as portas da cidade dos Damascenos para prenderes. Foi descido em um cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Pois é muito fácil quando você vê alguns pregadores dizer assim como Paulo, eu trago as marcas de Cristo. Falar que traz as marcas de Cristo é fácil. Mas quando Paulo falava, eu tenho as marcas de Cristo, Paulo estava falando das cicatrizes profundas que carregara no seu corpo por amor à palavra de Deus. Observe a sequência que Paulo fala do relato de sofrimento por amor à palavra de Deus. Ele disse que sofrera 5 quarentenas menos 1. Para aqueles novos convertidos que não entendem, toda a vida que um judeu era condenado a ser chicoteado, a lei dizia que tinha que ser 50 chicotadas. Tinha que ser 40 chicotadas. Só que naquele chicote, o chicote tinha 3 pontas. E em cada ponta do chicote havia um pedaço de osso.
que era para dilacerar mesmo o corpo daquela pessoa que estava sendo chicoteado. Aí o que faziam? Também a mesma lei que era rígida, dizia que o carrasco que estava batendo, acompanhado por juízes, se errasse a conta, em vez de dar 40, desse 41, ele era preso e alguém ia dar 40 chicotadas nele. Para evitar que desse 41 chicotadas e passasse o carrasco a apanhar, então eles chamam uma quarentena menos uma, então eles davam 39 açoite, porque se ele errasse, já estava dentro do padrão que seria 40. Agora, Paulo não tomou uma surra. Ele disse que tomou 5 quarentenas. Agora imagine a situação de Paulo. 5 quarentenas menos uma. 5 vezes 40 são 200, menos 5, 195. Paulo sofreu 195 açoitadas. Multiplique isso por 3. Para você ver quanto vai dar. Irmãos, Paulo quando diz que tinha as marcas de Cristo, ele tinha. Ele tinha o corpo dilacerado. Ele tinha um corpo cheio de cicatrizes. Por amor à palavra de Deus. Paulo chegou ao ponto, ele diz, de não ter roupa sequer para vestir. Porque Paulo não vivia esnobando com o dinheiro das ovelhas. Paulo não vivia comprando um carro importado com o dinheiro das ovelhas. Paulo não vivia fazendo nada disso. Paulo trabalhava, ele fazia tenda para se manter. Ele disse que muitas vezes ele passou frio. Ele disse que muitas vezes não teve sequer o que comer. Ele disse que até nudez de roupa ele já ficou, porque ele não tinha condição. E nós vemos hoje um bocado de pessoas dizendo: eu tenho as marcas de Cristo. Entretanto, não desce sequer do carro para evangelizar. Sabe por quê? Porque o sapato é novo, ele tem medo de sujar na lama. Os obreiros fazem tudo por eles, mas eles não saem sequer dos púlpitos. Estou trancado, estou no escritório. Para você falar com ele, tem que marcar uma audiência. E falar com a secretária. Eu tenho as marcas de Cristo. Que marcas de Cristo você tem? Você tem as marcas do capitalismo selvagem? Você tem a marca da indecência, da luxúria, que tem penetrado no meio do povo de Deus, envergonhando os verdadeiros cristãos? Paulo disse: eu tenho as marcas de Cristo. Paulo carregava o sofrimento por amor à palavra de Deus. Paulo não tinha medo da morte. Por que Paulo não tinha medo da morte? Porque ele sabia que estava fazendo segundo a vontade de Deus. Paulo era realmente um instrumento de Deus. E por que não existe vários Paulo? Jesus mudou? Não. Porque eu quero um evangelho de mentira. Eu quero um evangelho ostentação. Eu quero fazer um púlpito banhado a ouro para ostentar poder. Eu quero mostrar que tem uma mansão, que tem um carro importado para ostentar poder. Mas talvez a igreja esteja vazia. Não vazia de pessoas. Mas a ausência do Espírito Santo já não é mais bem-vindo no meio da igreja. Já não se prega mais que Jesus está voltando, céu ou inferno, para não desagradar. A sensualidade entra no meio da igreja. Mulheres mostrando, com roupas decotadas, mostrando os seus corpos esculpidos, como tenho falado várias vezes. Mas o líder não tem vergonha de falar disso no meio da igreja de Cristo. Sabe por que eles têm vergonha? Exatamente porque eles estão fora dos padrões. Jesus mandou ser santo em toda a vossa mão. O escritor aos Hebreus diz: sede santo, porque ele é santo.
Ele diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, trazer as marcas de Cristo, meu irmão, é pregar a palavra de Deus como ela é, mesmo que você sofra as consequências, mesmo que faça como Paulo, foi preso e condenado à morte. Mas Paulo não deixou de pregar a palavra de Deus. Pagou o preço com o seu corpo, sendo dilacerado por 195 chicotadas. Fora as vezes que fora apedrejado e arrastado como morto pelos discípulos. Fora os 2 naufrágios que ele sofrera. E uma noite e um dia que ele disse que passou no abismo, que só ele sabe o que foi. Mas Paulo não deixou de pregar a palavra de Deus como ela é. Quando a guarda pretoriana chega para Paulo na época de Nero, que todos conhecem. Quem leu a história geral sabe que Roma pega fogo e passa 9 dias pegando fogo naquele tempo. Como todas as grandes catástrofes eram associadas ao pecado de alguém, do líder. Então Nero ficou com medo do povo se revoltar contra ele. Então Nero disse que o problema que Roma estava pegando fogo era por causa de Paulo. Então ele condenou a Paulo porque era uma saída que ele tinha. Mas quando a guarda pretoriana chega para Paulo, que era a guarda real, chega para Paulo e diz: Paulo, você foi condenado à morte. Paulo pega uma pena e escreveu. Paulo não se desesperou, combati o bom combate. Acabei minha carreira. Ele diz: guardei a fé. Então, meu irmão, Jesus está voltando. Desperta a tua igreja para esse encontro real com Cristo, porque senão vai ficar você e ela. Amém, Jesus.